que envolve o conflito no Oriente Médio. Para alguns analistas, poderia ser um ataque cirúrgico, talvez um conflito de 10 dias, 2 semanas, mas já há projeções que indicam que esse conflito poderá perdurar muito mais. Diante disso, quais aspectos você gostaria de compartilhar com a gente? Quais reflexões que devemos fazer nesse momento? Bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Bom, eu acho que essa seria a principal preocupação, né? Quando houve o ataque, acredito que pegou quase todo mundo de surpresa, né? E ficou claro, acho que muito rápido, de que não seria algo como foi na Venezuela, uma operação mais pontual, que, enfim, traria algum tipo de mudança de postura no regime iraniano, de certa forma colaborando mais com a pauta americana e que encerrasse isso de forma mais ágil. Hoje o que a gente vê é o Irã dobrando a aposta e vai ficando claro que isso deve se prolongar por mais algum tempo. Então, isso vai nos causando algumas preocupações, primeiro, no sentido do déficit de preços, né? No gap que a gente fala dos preços da Petrobras. Ela não repassou ainda para a gasolina, por exemplo, né? E mesmo no diesel ainda há um gap grande. E isso, né, aí puxando um pouco o que o professor Troster colocou, não havendo uma regra transparente, gera um certo nível de incerteza, e aí na ponta o posto de combustível ele busca se antecipar a um eventual ajuste que deve vir em algum momento e aumentar seus preços, né? Não são preços administrados, eles têm essa liberdade, né? E isso tem um impacto importante na inflação, quer dizer, a gasolina tem um impacto importante no IPCA, o diesel menor, mas o diesel tem todas aquelas derivadas, né, do aumento do diesel, então isso vai causando esse nível de incerteza, vai mexendo com expectativas de inflação por aqui. Acho que esse é um ponto importante. O outro ponto, a gente olhando aqui um pouco para os Estados Unidos, lá esse repasse dos preços do petróleo chegam mais rápido na economia. E a gente está num ano no qual, mesmo os núcleos de inflação lá nos Estados Unidos, eles não estão ainda onde o Federal Reserve gostaria, né? A inflação responde mais rápido e você tem eleições esse ano, né? Então você tem até um incentivo, talvez, dos Estados Unidos de equacionar isso de forma um pouco mais célere, mas aparentemente isso saiu um pouco do controle, né? Não estou querendo colocar aqui um chapéu de especialista em operações militares ou geopolítica, não é minha área, mas a impressão que dá é que isso está se prolongando mais do que eles gostariam e isso pode causar, né? O Manfred já colocou, já mexeu com os juros de 10 anos, também as TIPS, né? Que são os juros reais americanos, as NTNBs americanas, sim. E isso já vai mexendo com a economia. Então, os preços já aumentaram, né? Isso já está chegando nos mercados e já está mexendo com os consumidores. Então, um prolongamento disso tende a ser bastante ruim. A Petrobras mesmo, com esse gap, ela tem um prejuízo. Não é interessante para o governo também, por mais que seja desinteressante no ano eleitoral você aumentar o combustível. Por outro lado, a gente tem um orçamento apertado e os dividendos da Petrobras também são importantes, né? Então, vai se tornando um cobertor curto, difícil de administrar. Acho que o governo até fez o que pôde num primeiro momento, mas se isso se prolongar por mais alguns meses, a conta vai ficando difícil de fechar. Antes de entrarmos na avaliação do Brasil, o que está sendo feito, o que poderá ser feito caso o conflito se amplie, professor Troster, queria pedir uma reflexão e uma projeção sobre o mercado internacional, olhando para essa estratégia do Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz, lembrando que trata-se de um canal importante, o escoamento de 20% da produção de petróleo acaba passando por ali, e desse universo de 20%, salvo engano, 80% são destinados ao mercado chinês. Professor Troster, enfim, eu já escutei uma série de projeções, reflexões, análises, e há quem entenda que em algum momento as questões econômicas poderiam até abreviar o conflito no Oriente Médio. Não sabemos se isso vai acontecer, é preciso olhar para um alinhamento entre China e Irã. Mas diante disso, do que o Bruno trouxe, a possibilidade de ampliação, olha, todos apostavam num conflito de, acho que 4 ou 5 semanas, né? O representante, 10 dias no começo. 10 dias. Depois, a representante do governo norte-americano chegou a falar em 4 ou 5 semanas. Enfim, há quem fale em 3 meses. E aí, como os principais países administrariam isso? Bom, aí 3 coisas. Primeiro, para o Irã, é uma questão de vida ou morte. Então, não pode, de maneira nenhuma, dar um passo para trás. E está dobrando a aposta a cada hora. Para os Estados Unidos, agora, hoje, pediram mais 200 bilhões para o esforço de guerra e tem que ser aprovado pelo Congresso, por uma guerra não declarada. Então, as possibilidades de aprofundar mais a guerra estão se encolhendo para os Estados Unidos. Então, existe a possibilidade que acabe. A segunda coisa é que o petróleo tem concorrentes.
né? Você tem outras formas de energia. Dizem que quando está na faixa de $70 para cima, o gás de xisto, uma série de coisas se tornam viáveis. Então, não interessa aos produtores de petróleo que o preço fique alto muito tempo. Então, isso é. Segundo, quer dizer, em um ano, em alguns meses, você acha outras formas de petróleo, outras maneiras de conseguir. Então, eu acredito que, assim, que é um fenômeno passageiro. Eu acho que, mesmo assim, o estreito fica bloqueado, assim, por mais tempo, mas todo mundo, o comércio, outras cotas, né? Não precisa passar por lá, né? Então, eu acho que... Tentando pelo Mar Vermelho, né? Então eu acho que é um problema transitório, uma questão de tempo só. Com ou sem guerra, a probabilidade da guerra acabar, eu acho que é grande, mas mesmo se continuasse, outras maneiras da China conseguir petróleo, né? Pois é.